Jogadores de futebol têm tatuagens curiosas, mas qual o significado delas? A de Neymar começou com um sonho. Quando criança, ele achava mais provável ser atingido por um raio do que virar jogador profissional. Ao realizar o sonho, fez uma tatuagem. Em 2015, ao entrar para um dos maiores clubes, em vez de gastar dinheiro com outras coisas, ele fez mais uma tatuagem. Eu era uma criança pensando em futebol só para me divertir. A tatuagem do menino na favela que ele fez retrata a vida dele, no que ele passou, os sonhos que ele tinha, onde ele queria chegar. Isso não é tão legal quanto a tatuagem dele de inscreva-se no Kickflix. Então em 2020, Neymar foi além. Era 26 de janeiro, e naquele dia, ele e o Paris Saint-Germain entraram em campo com a mentalidade Mamba. Neymar começou bem, mas no intervalo pegou o celular e chorou. Ninguém sabia o quão próximo ele era de Kobe, então Neymar planejou algo especial ao voltar ao campo. Marcou um gol e dedicou ao 24. Depois, procurou seu tatuador para eternizar Kobe em sua vida. No jogo seguinte, estreou a tatuagem, pois sabia que Kobe mudou o mundo, assim como as tatuagens de Zlatan. E claro, não se espera bom senso de quem tem tatuagem na bunda, mas as dele não são o que você pensa. Estamos falando de um cara que admitiu ser viciado em tatuagens. Quero dizer, olha só isso, o cara parece um verdadeiro mural de rua. Em 2015, Zlatan tentou quebrar um recorde mundial. Uma pessoa comum só buscaria uma tatuagem em um estúdio. Mas Zlatan, ele é diferente, o cara simplesmente teve que exagerar. Então, quando ele entrou em campo em um jogo contra a Can, ele planejou uma comemoração onde mostraria sua obra-prima. Mesmo com o cartão amarelo, o impacto das tatuagens de Zlatan fora de campo foi imenso, pois ele sabia que milhões o assistiam. Embora parecesse só tinta, esse ato virou um dos momentos mais inspiradores do futebol. Se eu pudesse, escreveria cada nome no corpo. Mas hoje existem 805 milhões de pessoas sofrendo de fome no mundo. Muitos deles são crianças. Eu tenho apoiadores em todo o mundo. A partir de hoje, quero que esse relatório vá para as pessoas que realmente precisam dele. Olha o Zlatan, muito inspirador. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que os números 35, 90, 32 e 19 têm em comum? Sérgio Ramos. Quando Sérgio Ramos começou no futebol profissional, parecia qualquer outro jovem de fraternidade. Algumas tatuagens, nada exagerado. Assim que Sérgio Ramos ficou famoso, mostrou seu lado Justin Bieber. Além de ter mais tatuagens do que posso contar, Sérgio Ramos ficou tão obcecado que virou tatuador. Sérgio Ramos pode ter mais tatuagens que o morador de rua do meu bairro, mas foi eleito pelo futebol como o jogador com as piores tatuagens do esporte. Então vou deixar você ser o juiz. Uma das tatuagens mais famosas dele surgiu de um post misterioso no Instagram, feito para deixar os fãs ainda mais obcecados por números do que eu na balada. Mas falando sério, essas tatuagens aqui têm um significado oculto. Os números marcam momentos importantes na vida de Ramos, como 35 e 32. Esses foram dois dos números que Ramos usou no Sevilha e que ajudaram a impulsionar sua carreira. Mas e o 19? Tipo, o Ramos realmente previu a Covid? Seria loucura, mas nosso garoto não é dos Simpsons. Veja, esse número era a idade que o Ramos tinha em uma das maiores conquistas da carreira dele, a primeira vez que ele realmente foi autorizado a jogar pela seleção nacional da Espanha. Ok, mas e o mais 90? Tipo, por que não só 90 ou 90 seco, como o cameraman do Nelk que sumiu mais do que o Ferry Wop? Bem, o mais 90 é algo que deixou o Ramos famoso, tipo lá em 2014, quando ele fez isso. Veja, o Ramos se transforma depois que passa dos 90 minutos, ele vira outro monstro. Mas falando em monstros, as outras tatuagens do Ramos são ainda mais assustadoras, tipo essa aqui. Isso levou os fãs a acharem que ele entrou não só no Real Madrid, mas também nos Illuminati. Mas na verdade, Ramos não ficou maluco. Ou talvez tenha ficado, já que a mesma tatuagem foi vista no Kyrie Irving. Eu não sei. Na verdade, é a mão de Fátima, tatuagem que simboliza fé, saúde e proteção contra energias negativas.
Ramos talvez precise dessa proteção. Em 2019, a Budweiser tentou destacá-lo, mas fãs do mundo todo ficaram confusos. Porque o Ramos apareceu no comercial... pelado? Não, tô só brincando. Mas parecia, pois todas as tatuagens sumiram. Mas, uma a uma, as tatuagens voltaram, e foi aí que o mundo descobriu que cada desenho faz parte de uma grande história. O garoto de Sevilha, Sérgio Ramos. Ninguém joga futebol com mais coração ou mais paixão. Sérgio Ramos liderando seu time como um leão mais uma vez. O mundo inteiro está assistindo. Ele conseguirá trazer a Copa do Mundo. Eles conseguiram! A Espanha é coroada campeã finalmente! Agora, essas tatuagens são legais e tudo mais, mas elas salvaram uma vida como as do Arthur Vidal? Não, eu não achei que sim. Olha, meu camarada aqui tem de tudo. Nomes, cruzes, datas, tudo isso é importante, mas é comum entre aspirantes a rapper da minha cidade. Então vamos às tatuagens raras. Em 2016, Arturo passou a ostentar algo incomum. Arturo publicou uma foto mostrando sua nova tatuagem de bomba de insulina. Veja, isso aconteceu de ser uma homenagem ao filho dele, porque nos bastidores, o filho de Arturo estava sofrendo. Ele foi diagnosticado recentemente com diabetes tipo 1 e algo salvou a vida do filho dele. Você adivinhou? Então Arturo queria viralizar, mas ele não fez a tatuagem só pelo filho dele? Arturo tuitou a foto para o presidente do seu país e exigiu que toda criança que sofre da mesma condição receba a mesma bênção que o filho dele recebeu, a bomba de insulina. Então, Arturo mudou sozinho um país inteiro, diferente de outro jogador de futebol que tem mantido suas tatuagens em segredo. Como caça-cliques morando na casa da minha mãe, preciso expor todos. Vamos lá! Em 2019, Virgílio van Dijk quis comemorar o maior momento da sua carreira. Porque naquele fevereiro, meu parceiro jogou 4 partidas, teve 3 jogos sem sofrer gols e marcou 2 gols como zagueiro. Ele foi eleito o jogador do mês. E sei o que você está pensando, o que isso tem a ver com tatuagens? Vou tentar focar para te contar. Quando o Virgil ganhou o prêmio, acabou se expondo sem querer. Se você sabe alguma coisa sobre o nosso garoto, é que ele sempre usa mangas compridas. Parece que ele estava escondendo alguma coisa. Então, quando o Liverpool postou essa foto, os torcedores ficaram malucos. Ah, você não viu isso? Agora, pelo menos as tatuagens dele não causaram uma polêmica mundial como as do Raheem Sterling. Porque quando ele foi para a Copa do Mundo de 2018, ele sabia que teria mais olhos nele do que uma miniatura do Mr. Beast. Então o Raheem teve que se tatuar. E assim que ele entrou em campo, esse cara viralizou. No começo, o Raheem achou que essa tatuagem estava estilosa. Mas lembra, não estamos mais no início dos anos 2000. Hoje, as redes sociais levam tudo muito a sério. Então, imediatamente, ele começou a ser criticado pela tatuagem, chamando ele de nojento e desrespeitoso. Mas se o mundo soubesse, não era só uma tatuagem, era o bem mais valioso do Raheem. E obviamente a tatuagem não veio dos tempos de Call of Duty quando o jogo era realmente bom. A tatuagem do Raheem, na verdade, veio do momento mais triste da vida dele. Bem, ele queria guardar essa história pra si, mas quando não conseguia abrir o celular sem ver outro hater, não teve escolha. Quando eu tinha 2 anos, meu pai morreu ao ser baleado até a morte. E eu chuto com o pé direito, então isso tem um significado mais profundo. Pense, quando viram essa tatuagem pela primeira vez, tentaram literalmente bani-lo do futebol. Aposto que essas caras se sentem idiotas, mas pelo menos Raheem sabia o significado da tatuagem. Imagina fazer uma tatuagem e nem conseguir ler. Espera aí, não foi isso que Sérgio Agüero fez? Quando os fãs do Sérgio Agüero viram aquele desenho estranho pela primeira vez, pensaram, deve ter um significado maluco, né? Eles perguntaram isso pra ele. Sim, eu tenho uma tatuagem de O Senhor dos Anéis, mas... engraçado, eu nunca assisti. Eu só fiz porque gostei. E me disseram que era do filme, daí eu falei, bom, não assisti, então não sei, pode significar qualquer coisa, não sei. Ah, relaxa, irmão, eu consigo ler. Tá escrito, inscreva-se no Kickflix. Cara, qual é a desses jogadores de futebol serem tão obcecados por mim? Pelo menos Agüero não teve medo de fazer tatuagem, diferente de Messi, que em 2004 já virava ícone. O Barcelona queria cercá-lo com o defensor dos sonhos dele. E assim que Messi viu o cara, ele se apaixonou pelas tatuagens dele. Desde criança, Messi queria se tatuar, mas tinha medo. Ele sonhava com uma obra-prima. Ele chegou a desenhar, mas a dor da agulha lhe dava pesadelos.
Avançando para 2011, ele achou que já estava mais do que na hora de vencer seus medos. Além de já ser adulto, a esposa disse que faria a tatuagem antes dele e mandou parar de ser covarde. Após perceber que a dor não era nada, a arte de Messi começou, mas todo mundo conhece o Messi. Tudo que esse cara faz vira mais assunto que a tatuagem na bunda do Zlatan. Então, quando ele fez uma tatuagem da pessoa mais importante da vida dele, a Mama Messi, ele achou que a tinta ficou mais estilosa no meu corte. Mas quando o Twitter viu a tatuagem, eles zoaram muito ele. Só espero que o Messi consiga o dinheiro dele de volta, porque essa tatuagem foi... Mas olha, o Messi ignorou o ódio, porque aquela visita à loja de tatuagem ajudou ele a superar o medo dele. Desde então, ele tatuou as coisas mais importantes da sua vida. Jesus, uma bola de futebol, o icônico número 10 dele, ele até tatuou os nomes dos filhos, datas de nascimento e recentemente as mãos dos filhos. Mas veja, as tatuagens favoritas dele vieram da esposa dele. A mulher do Messi o ajudou a superar seus maiores medos, por isso ele queria ela para sempre em sua vida. E não só eles fizeram tatuagens de coroa combinando exatamente no mesmo lugar, como também, no bíceps esquerdo do Messi, ele fez uma tatuagem do olho dela. Ele até fez uma tatuagem dos lábios dela perto do dele. Mas quer saber o que o Messi deveria ter tatuado? Clique neste vídeo.